Olá, bem-vindas à nossa investigação. Olha, o Natal que a gente comemora hoje, com árvore, Papai Noel e tudo mais, não surgiu do nada. Na verdade, é como uma grande colcha de retalhos, sabe? Uma mistura de tradições, crenças e até marketing costurada ao longo de milhares de anos. E hoje a gente vai puxar fio por fio para desvendar essa história. Para começar, vamos mexer com uma das imagens mais famosas do presépio. E se aquela cena clássica dos três reis coroados visitando o menino Jesus não for exatamente como a história original conta? E tem mais. E se a figura do bom velhinho, que só dá presentes, viesse acompanhada de digamos, parceiro bem assustador, com chifres e tudo, que levava as crianças mal comportadas embora? Pois é, o folclore por trás do Natal é bem mais sombrio do que a gente imagina. Para a gente entender como tudo isso se conecta, a gente precisa voltar no tempo, mas muito no tempo. Nossa jornada começa há mais de 4.000 anos, não como uma festa religiosa, mas com algo muito mais fundamental, a observação da natureza e o ciclo do Sol. Vamos mergulhar nisso? A primeira peça do nosso quebra-cabeça vem dos povos antigos. Para eles, o céu não era só bonito, ele ditava a vida. E o inverno era um tempo de medo de verdade, onde a única esperança vinha, literalmente, de cima. Pensa só, no hemisfério norte, o solstício de inverno é a noite mais longa e escura do ano. Para os povos pagãos, isso era apavorante. Mas era também um momento de festa, porque a partir dali, o sol começava a voltar e os dias ficavam mais longos. Era a celebração do renascimento do sol. Avançando muitos séculos, lá pelo século IV, a igreja cristã teve uma sacada genial. Em vez de proibir os superpopulares festivais romanos ao Deus Sol, que aconteciam nessa época, eles decidiram ressignificar a data. Oficializaram 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Ou seja, a festa continuou, só que o homenageado mudou. E a árvore de Natal? A história é parecida. As raízes dela também são pagãs. Os vikings e outros povos viam os pinheiros, sempre verdes mesmo no frio mais intenso, como um poderoso símbolo de que a vida resiste. A tradição foi cristianizada lá no século XVI. Diz a lenda que Martim Lutero botou velas nos galhos para simular as estrelas no céu. Mas o que transformou a árvore num fenômeno mundial foi uma imagem de 1846, da Rainha Vitória com sua família em volta de uma árvore, toda enfeitada. Naquela época, o que a realeza fazia, o mundo copiava. Certo, agora vamos olhar para o céu daquela famosa noite. O que era, afinal, a estrela de Belém? Astrônomos modernos têm algumas teorias bem interessantes. Poderia ter sido uma supernova, a explosão de uma estrela ou até um cometa. Mas a teoria mais aceita hoje é a da Grande Conjunção. No ano 7 a.C., os planetas Júpiter, conhecido como o Planeta dos Reis, e Saturno se alinharam de um jeito bem raro na constelação de Peixes. Para os astrólogos persas da época, a mensagem celeste era clara. Um novo e poderoso rei estava para nascer na Judeia. Com o cenário astronômico todo montado, vamos agora analisar de perto os personagens dessa história, começando justamente por aqueles que seguiram a tal estrela. E aqui vem o ponto crucial. Pode esquecer as coroas. A Bíblia, no texto original em grego, nunca chama os visitantes de reis. A palavra usada é magoi, que se referia a uma classe de sacerdotes sábios da antiga Pérsia. Eles eram, na verdade, astrólogos, estudiosos dos céus. A ideia de que eram três, e até os nomes que a gente conhece, Belchior, Gaspar e Baltazar, são invenções que só apareceram uns 500 anos depois. O número 3 muito provavelmente vem da quantidade de presentes que eles levaram. E o mais fascinante aqui é o simbolismo por trás de cada um deles. Não eram só presentes caros, juntos eles contavam uma história, quase uma profecia. Ouro, um presente para um rei, incenso, usado em cerimônias, um presente para uma divindade, e a mirra. Essa era uma resina usada para embalsamar os mortos, um presente sombrio, que já anunciava que aquela criança nascia destinada a um sacrifício. Dando um pulo no tempo para o século IV, na região que hoje é a Turquia, a gente encontra o São Nicolau de verdade. Ele foi um bispo famoso por sua enorme generosidade. A lenda mais conhecida diz que ele jogou sacos de ouro pela chaminé da casa de 3 irmãs muito pobres e o ouro caiu dentro das meias que estavam secando na lareira. Daí vem a tradição. Só que, na Europa medieval, o folclore criou uma espécie de parceiro do mal para ele, o Krampus. Enquanto São Nicolau premiava as crianças boas, o Krampus, um ser demoníaco, saía para punir as más com varas e até as colocava num cesto para levar embora.
Enquanto o norte da Europa criava essas figuras assustadoras, a Itália estava dando ao Natal um toque de mais humanidade e sabor. É para lá que a nossa investigação vai agora. Em 1223, São Francisco de Assis sentiu que as celebrações do Natal estavam ficando muito distantes das pessoas comuns. Para reconectar todo mundo com a simplicidade da história, ele teve uma ideia revolucionária. Recriou a cena do nascimento de Jesus numa caverna de verdade, com animais de verdade e uma manjedoura real. Ele criou basicamente o primeiro presépio vivo do mundo. E a ideia, claro, pegou. E da humildade do presépio, a gente dá um salto direto para o luxo de um banquete de um duque em Milão, lá no ano de 1495. É aqui que, segundo a lenda, nasce um dos maiores símbolos gastronômicos do Natal. E tudo por causa de um desastre na cozinha. Diz a lenda que um ajudante de cozinha chamado Tony salvou a sobremesa da festa improvisando um pão doce com frutas cristalizadas. Era o pane de Tony, que com o tempo virou panetone. Mas o segredo do panetone alto e fofinho que a gente come hoje não está na lenda, e sim na indústria. A massa é tão rica e cheia de ar que depois de assado ele precisa ser pendurado de cabeça para baixo para esfriar. Se não fizer isso, ele simplesmente desmorona com o próprio peso. Ok, a gente já falou do Bispo São Nicolau, mas como é que ele virou esse Papai Noel de roupa vermelha, trenó e renas que todo mundo conhece? Bem, essa transformação aconteceu, em grande parte, nos Estados Unidos, entre os séculos XIX e XX. O começo de tudo foi quase um erro de tradução. Imigrantes holandeses levaram para Nova York a sua lenda de Sinterklaas, que os americanos logo adaptaram para Santa Claus. Em 1823, um poema famoso espalhou a ideia do trenó e das renas. Mas a imagem definitiva, aquela que está na nossa cabeça, foi cravada em 1931. A Coca-Cola contratou um ilustrador para criar um Papai Noel que fosse mais humano, um avô simpático e gigante, vestido, claro, com as cores da marca. A campanha foi um sucesso tão absurdo que essa imagem se tornou oficial no mundo todo. Ah, e a Rudolph e a rena do nariz vermelho. Ela foi inventada em 1939 por uma loja para vender livros de colorir. Puro marketing. Ufa! Depois de toda essa jornada pela história, pelos continentes, a gente para e se pergunta: o que é, afinal, o Natal? A resposta é que ele não é uma coisa só. É uma receita complexa, com ingredientes do mundo todo e de várias épocas diferentes. Então, quando a gente celebra o Natal hoje, a gente está misturando, sem perceber, a esperança dos pagãos no retorno do sol, a estratégia política dos romanos, a sabedoria astronômica dos persas, a generosidade de um bispo turco, a humildade de um santo italiano, o medo de monstros europeus e, claro, a genialidade do marketing americano. É uma história construída por milhares de mãos ao longo de milênios. E se essa nossa investigação despertou a sua curiosidade, fica aqui o convite para se inscrever no canal e não perder os próximos mergulhos na história. A gente agradece demais a companhia e principalmente os comentários, que são super importantes para a gente se conhecer melhor. E, para fechar, uma pergunta para a gente pensar junto. De tudo isso que a gente descobriu hoje, qual foi a informação que mais te pegou de surpresa? Foi saber que os magos não eram reis? A existência do demônio Krampus? Ou o segredo industrial do panetone? Conta pra gente aqui nos comentários. Um ótimo período de festas, cheio de histórias, e a gente se vê